Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal e o tema da aula de hoje é proporção direta. Eu resolvi gravar essa videoaula porque alguns dos meus estudantes utilizam os conhecimentos da proporcionalidade direta sem saber por que é que aquilo está acontecendo, né? Utilizam a ferramenta, mas não sabem o motivo pelo qual eles estão utilizando, tá bem? Então, eu espero aí contribuir com esse estudo de vocês. E não esqueçam que na descrição desse vídeo nós temos alguns exercícios para que vocês possam praticar, tá bem? Então, vamos lá dar início a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Então, veja, gente, para falar sobre proporcionalidade direta para vocês, eu trouxe aqui um enunciado bem simples da gente compreender, tá? Que é, num restaurante, né, 1 quilo de comida custa R$ 70. Então, aí a gente pega aí um exemplo de um self-service, tá bem? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vejam, eu vou representar isso daqui, tá? Eu vou representar isso daqui graficamente, tá? O que quer dizer aqui representar graficamente? É pegar aqui as duas grandezas que estamos trabalhando, né? Massa, que está representada aqui, ó, pela medida quilogramas, e reais, né? E o valor a pagar que está representado pelos reais. E vou representar isso daqui graficamente. Então, o que é que a gente vai obter? Observa. Então, ó, o gráfico, ele vai ficar aqui com essa cara, não é verdade? Com essa cara. Então, o que é que isso quer dizer, né, gente? Que, deixa eu mudar o fundo aqui para vocês verem, tá? Então, vê só. Veja, então, pegando aqui grandezas, é claro, gente, que eu poderia pegar aqui valores, né? Valores aí, como é que eu posso dizer? Fracionados, tá? Tipo, uma pessoa aí pode consumir aí 1 quilo de alimento, né? Que eu duvido muito, porque é comida pra caramba. Ela pode consumir 500 gramas, pode consumir 200. Então, no self-service lá, você põe o prato que você vai consumir, não é? Então, aqui eu coloquei aqui, ó, 2 eixos. No eixo horizontal, eu tenho a quantidade de quilos, né, que você vai levar. E aqui no eixo vertical nós temos os reais. Então, o que acontece, pessoal? Vejam, baseado, né, baseado nisso aqui, eu vou marcar aqui os respectivos valores, né, formar aqui pares ordenados, tá? Então, formando aqui esses pares ordenados, o que é que a gente vai ter? Observa, vê. Então, se a pessoa levar para casa aí 1 quilo de alimento, ela vai ter que pagar aqui R$ 70. Se ela levar 2 quilos, ela vai pagar 140. Com 3 quilos, ela vai pagar aí exatamente R$ 210. Com 4 quilos, ela vai pagar aqui 280. Com 5 quilos, ela vai pagar R$ 350. Então, observa, como eu falei para vocês, que eu posso trabalhar com valores fracionados, né, gente? Então, por exemplo, aqui, eu poderia calcular aqui, ó, meio quilo dessa comida, né? Então, aqui, meio quilo seria exatamente aí R$ 35. Seria um valor que, quando fosse ligar aqui, ó, seria um pontinho mais ou menos aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho duas grandezas aqui que são contínuas, não é? Então, vejam. Então, ligando aqui esses pontos, tá? Ligando aqui esses pontos, nós vamos ter o seguinte, observem, tá? Ó, o que é que a gente tem aqui se eu liguei esses pontos? Nós temos uma reta, e não é qualquer reta, gente. É uma reta que passa na origem. Como ela passa aqui na origem, né? Uma reta passando na origem, a gente diz aqui, nesse caso, que temos um crescimento linear, tá bem? Deixa eu mudar o fundo aqui, só para vocês visualizarem melhor aqui o nosso conteúdo. Vejam, então o que é que acontece? Quando nós temos aqui, ó, uma reta aqui, né? Nesse caso aqui, uma reta aqui crescente partindo da origem, nós temos um crescimento linear. Então, eu vou escrever aqui, ó, crescimento linear. Observa. Então, crescimento linear. Tá bem? Mas não é qualquer tipo de crescimento linear. Esse daqui é um crescimento aqui linear, né? Linear. Estou falando crescimento porque eu estou olhando nesse sentido aqui, ó, tá? Aumentando os valores. Então, eu tenho aqui um crescimento linear porque é um crescimento que ele é aqui constante. Ou seja, quando aqui no quilo aumenta uma unidade, não é? Quando aqui no quilo aumenta uma unidade,
aqui vai aumentando sempre de 70 em 70. Então aqui eu tenho um crescimento linear, crescimento constante. Aí o que é que acontece, gente? Vejam, se a gente for observar aqui, observar esses valores, vê só, do 2 para o 4 aqui, ó, a gente dobrou o valor, não é verdade? Olha para os respectivos valores aqui, ó, o 140, né, para o 280. O que foi que aconteceu aqui, gente? Ele também dobrou o valor, não é verdade? Dobrou o valor. Se eu pegar aqui, ó, vê, 350 para 70, a gente reduziu esse 350 aí 5 vezes. Isso também vai acontecer, gente, se eu pegar aqui, ó, do 5, né, os respectivos valores, ó, do 5 para o 1, a gente também diminuiu aí 5 vezes. Então, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, além da gente ter um crescimento linear, ou seja, que o gráfico, né, vou colocar aqui para vocês, só para ficar claro, que o gráfico é uma reta. O gráfico é uma reta, mas lembrando que não é qualquer reta, né? É uma reta que passa na origem, né? Vou colocar aqui para vocês, ó, que passa na origem. Além da gente ter essa característica aqui importante, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a gente também tem essa outra aqui, ó. Ou seja, que elas têm o mesmo comportamento, não é? O mesmo comportamento. Esse mesmo comportamento aqui, ao qual me refiro, é esse comportamento de dizer assim, uma grandeza, quando ela dobra, o que é que acontece com a outra? A outra também dobra. Se uma triplicar, a outra grandeza também triplica o valor. Se uma cai pela metade, a outra também cai pela metade. Então, o mesmo comportamento, ele se dá nesse sentido, tá bem? Então, vê só, eu vou pegar agora esses valores aqui e vou fazer o seguinte para vocês. Eu vou representá-los agora através de razões, pegando sempre os respectivos valores. Então, observa, ó, o 1 aqui está associado ao 70, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 70 e vou dividir por 1. Se eu dividir 70 por 1, isso dá o mesmo resultado de 140 aqui, ó. Observa, ó, o respectivo valor, né? 140 dividido por 2, que é o mesmo resultado de quem? 210 dividido aqui, ó, por 3, não é verdade? 210 dividido por 3. Eu vou pegar só mais um aqui para vocês verem. 280 aqui, ó, dividido por 4. Então, colocando aqui, ó, 280 dividido por 4. Então, essas razões aqui, elas sempre têm o mesmo valor. Essas razões aqui sempre valem aqui 70, quando a gente efetua a divisão. Não é verdade, gente? Então, o que acontece? Essas razões aqui, elas são constantes. Então, outra característica importante de quando duas grandezas são diretamente proporcionais é que a razão é constante, não é? É constante, tá bem? É constante. Então, quer dizer o quê? Que a razão, né? Existe uma igualdade entre as razões. Então, só lembrando aqui, ó, que essa constante aqui, a gente chama de constante de proporcionalidade. É aqueles valores que todas as razões, elas representam. Então, vejam, eu quero fazer aqui uma observação para vocês que me chamou a atenção um dia desses na minha aula. Vejam só, eu estava trabalhando aí umas coisas com meus estudantes e a gente chegou numa equação que era mais ou menos assim, ó, 2 sobre x é igual a 10 sobre 80, né? E os estudantes lá resolvendo e tal, e eu escutei um aluno falando assim, ó, professor, aqui a gente faz multiplicação cruzada. Então, o que é que significa essa multiplicação cruzada? É dizer aqui que 10x, a multiplicação de 10 por x, é o mesmo resultado de 80 vezes 2, não é? Então, daqui a gente vai desenvolvendo e encontra o valor de x. Nesse caso aqui, o valor de x vai ser 160 dividido por 10, que é igual a 16. Mas eu estou querendo chamar a atenção de vocês para esse fato aqui, pessoal. Por quê? Observa, de onde é que isso daqui vem? É justamente aqui, ó, dessa ideia de igualdade entre razões. Porque o que é que nós temos aqui, ó? Uma igualdade entre duas razões, ó. Uma razão é 2 sobre x
e a outra é 10 sobre 80. Aí vê o que é que vai acontecer. Se eu pegar duas razões dessas daqui, ó, qualquer duas aqui que eu quiser, tá bom? Vou pegar essas duas aqui, por exemplo. Então, vou fazer aqui, ó, 140 sobre 2 é igual a 210 sobre 3. A gente já viu que esse resultado aqui é igual a 70. Mas se eu multiplicar aqui, né, gente, ó, como o meu aluno falou aí, ó, cruzado, isso vai dar o mesmo valor, não é não? Observa, 140 vezes 3 é igual a 210 vezes 2. Ambos os resultados aqui vai dar 420. Então, por isso, pessoal, que para resolver esse tipo de situação aqui, ó, né, essa igualdade aqui, onde a gente tem um valor aí desconhecido, a gente faz essa multiplicação aqui, entre aspas, cruzada, né? Que para os antigos aí a gente chama de produto dos meios igual produto dos extremos, porque a gente tem uma igualdade entre duas razões, tá certo? Então aqui, pessoal, vejam, era isso que eu queria falar para vocês, sobre proporção direta, é a gente saber por que é que a gente faz essa multiplicação cruzada e ela dá o mesmo resultado? Porque a gente tem aqui duas razões que representam o mesmo valor. Ou seja, nós temos razão constante. Então aqui, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, quando temos proporcionalidade direta, nós temos que essas duas grandezas apresentam um crescimento linear. Ou seja, o gráfico aqui é uma reta que passa na origem. As duas grandezas, ela tem também o mesmo comportamento e a razão entre elas é constante. Então, só com isso aqui, pessoal, dá para a gente resolver aí um monte de questões que nem eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, tá? Então, vou trazer aqui para vocês a aplicação aqui da nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, vou trazer aqui duas aplicações para vocês e a primeira diz o seguinte: Daniela percorre diariamente 4 quilômetros em 80 minutos, mantendo sempre a velocidade constante. Quanto tempo ela levará para percorrer 10 quilômetros, mantendo sempre a mesma velocidade constante? Então vejam, pessoal, para resolver esse tipo de questão aqui, existem várias formas, tá? Eu vou fazer com vocês aqui uma forma que nós vimos na videoaula de hoje. Então, inicialmente, eu vou escrever aqui para vocês as grandezas, né? As grandezas. Então, no caso aqui, nós temos a grandeza, a distância, né? Que é a quilometragem aqui. Então, quilômetro, e nós temos aqui o tempo que está medido aí em minutos. Então, aqui vou colocar aqui os respectivos valores, ó. Para uma distância de 4 quilômetros, essa pessoa aí gasta 80 minutos. E mantendo essa mesma velocidade, né? Velocidade constante. A gente vai ter uma distância de 10 quilômetros, ela vai demorar aí quanto tempo? Então, vejam, aqui a gente pode fazer utilizando outros caminhos. Mas vejam, utilizando aqui a proporção direta, né, que foi o que a gente viu na aula de hoje, a gente sabe que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. O que é que isso quer dizer, né, pessoal? Que se eu escrever aqui 4 sobre 10, isso tem que dar o mesmo resultado de 80 sobre x. Mas observa, gente, por que é que eu estou utilizando isso daqui, né? Porque as grandezas são diretamente proporcionais, a distância e o tempo. E porque essas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Porque se a gente dobrar a distância, o tempo também vai dobrar. Se a gente reduzir a distância a 1/3, o tempo também vai ser reduzido a 1/3. Isso porque a velocidade ela é constante. Tá bem? Então vejam, já que a velocidade é constante, nós temos que essas duas razões aqui representam o mesmo valor, né? Elas são aí constantes. Aí vejam, se eu multiplicar aqui 4 por x, isso vai dar o mesmo resultado aí de 80 vezes 10. Então, vou escrever isso aqui para vocês. Observa, 4x é igual a 80 vezes 10. Então, vamos ficar com 4x é igual a 800. E esse x aqui vai ser 800 dividido por 4. Que isso vai dar aí exatamente 200 minutos, ou seja, a alternativa correta para a gente é a letra D. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, aqui, ó, para esse fato aqui, ó, né? Essa multiplicação aqui cruzada, né? Como meus alunos chamam. Por que é que a gente está utilizando isso? É justamente porque a proporção é direta. A gente acabou de ver, né? Como eu falei aqui, que a proporção direta, a razão é constante. Por isso que nós estamos utilizando esse fato aqui, tá?
Aí vejam, uma segunda aplicação que eu quero trazer para vocês, né, ela traz um gráfico, né, que foi uma questão aí de avaliação externa. Ela diz assim: o gráfico desenhado abaixo representa uma relação entre a grandeza-tempo e a distância percorrida. Aí vem, temos aqui o gráfico, aí ele diz, as grandezas, distância e tempo, nesse caso, são. Então, o que é que a gente está vendo, pessoal? Vejam, distância e tempo aqui, ó. Distância e tempo. A gente tem aqui duas grandezas, cuja representação gráfica é uma reta que passa aqui na origem, né? Que vem aqui a partir da origem. Então a gente viu que quando isso acontece, as grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, a alternativa correta aqui para a gente é a letra C. Tá bem, pessoal? Então, com a resolução dessas duas questões, a gente chega ao final, pessoal, de mais uma videoaula aqui, e eu espero ter contribuído aí, né, para o entendimento de vocês, tá bem? Então a gente se encontra aí no próximo vídeo e tchau, tchau para vocês.